Olá, pessoal. É com muito prazer que a gente retoma aqui o Pod Confra, temporada é junto dos bons que a gente fica melhor. E o tema hoje, além de ser bem instigante, a gente está com convidados mais que especiais, não é isso mesmo, Zé? Isso aí. Bem-vindos aí aos nossos convidados e aos ouvintes aí. Você que assistiu os outros episódios, aguardem que esse episódio vai ficar maravilhoso, tá? Um tema excelente. E hoje aqui agradecendo, né, aos nossos convidados. Bem-vindo aí, Leandro Guedes, da Minas Brasil, né? Drogaria Minas Brasil. E também Ricardo, da Máximo Home e Máximo Som. Não é isso, Ricardo? Sim. Sejam bem-vindos aí. E antes deles se apresentarem, queria agradecer aqui o nosso parceiro, Cicobi Credinócio. Muito obrigado. Sem vocês, esse programa, né, estaria aí tendo esse alcance que a gente está tendo e todo o sucesso. Muito obrigado mesmo, de todo coração. Obrigado aí a cada um que participou, que contribuiu. E estamos aqui com a xícara aqui nova, né? Olha o foco aí, ó, Cicobi Credinócio. Obrigado. Mais à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre uma prestação de serviço excelente para quem trabalha aí no varejo. E queria aqui agradecer os meninos. Obrigadão. É isso aí. Muito obrigado, turma. Muito obrigado, Credinócio. E antes da gente abrir o papo com os nossos convidados, hoje o tema a ser tratado é varejo. E varejo é bem interessante porque, primeiro, que ele é diverso, né? Ele vai do comércio a inúmeros outros serviços. E eu tenho aqui alguns dados bem interessantes, Eusébio. Em Montes Claros, ele movimentou 57% do PIB, do nosso último PIB, e vem só crescendo. Então, hoje a gente vai querer descobrir quais são as melhores estratégias, porque eles sabem, né? E vamos bater um papo mais aprofundado sobre o tema. Mas antes disso, acho que a gente tem que entender um pouquinho sobre cada qual, não é isso, Eusébio? Isso aí. Conta um pouquinho pra gente a história de vocês, trajetória, como que chegou até o sucesso que vocês estão hoje. Vamos para a ordem de prioridade, né, Leandro? Vamos pela ordem da idade. Ricardo, então, vai falar? Primeiro, mais experiente primeiro. Primeiro agradecer aí aos confrades Eusébio, Bernardo, o Ricardo aqui, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e contar para vocês aqui, né, minha vida, como é que começou a vida profissional, também familiar. Meu nome é Leandro Ivan Paixão Guedes, eu sou casado com a Raquel Macedo Narciso Guedes, pai da Bruna e da Lara. A Bruna tem 13 anos, está no 7º período, e a Lara tem 19 e está fazendo o 4º período de medicina. Eu sou empresário, mas minha vida profissional começou bem lá atrás, né, na empresa familiar, na Drogaria Minas Brasil, qual eu tenho muito orgulho de fazer parte e de ter aprendido bastante com os meus pais, meus professores e com meus irmãos também, por ser uma empresa familiar. Comecei com 12 anos, né, como CLT, trabalhando no balcão da farmácia, no estoque, em outras funções também. E fui pegando amor pela profissão. Depois eu fiz o curso de farmácia industrial e bioquímica, na UNAERP em Ribeirão Preto. E passando a ficar mais focado na empresa, na parte comercial, né, eu fui fazendo outros cursos. Fiz o curso de Empretec, depois eu fiz um curso também na especialização em análises clínicas, farmacologia, especialização em farmacologia, mas depois foi mais voltado para a parte comercial de gestão. Aí fiz um curso da Empretec, depois eu fiz um curso do PDL MBA na Fundação Dom Cabral, depois um MBA também em gestão em marketing na Santo Agostinho, e em seguida eu fiz um curso também na Babson em Boston. Então fui sempre voltado na parte de gestão, na parte de marketing, sempre procurando aprender um pouco mais, usar a teoria com a prática para poder usar na nossa empresa familiar, que chama Drogaria Minas Brasil, que hoje está com 60 lojas e 1.785 colaboradores. Boa noite, né, a todos. Primeiramente, também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com os confrades, né? Aqui Bernardo, Eusébio, Leandro. Acho que é muito importante essa oportunidade que nós estamos tendo, né, de estar aqui falando um pouquinho com vocês em relação ao varejo, que é um dos mercados que a gente atua,
e também as pessoas que podem escutar esse podcast, que pode, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Meu nome é Ricardo, eu tenho 33 anos. Em relação à questão do empreendedorismo, é algo que eu tenho desde criança, né? Então, assim, quando eu era novinho, eu tinha 2 sonhos, né? Um era ser policial ou empresário. O meu sonho de ser policial, minha mãe não deixou, né? Ela achava que era uma profissão muito, muito arriscada, de alto risco, então eu sempre gostei muito da área de empreendedorismo, da área de estar ali querendo ter meu próprio negócio. Porém, né, a minha trajetória ela foi um pouquinho diferente, né, do Leandro, né, que a minha família, o meu pai e minha mãe, eles são da base rural, né? Então meu pai ele é produtor rural, minha mãe dona de casa, mas assim os meus maiores exemplos de trabalho, que eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou hoje por causa do meu pai e da minha mãe, que apesar do pouco estudo que eles tiveram, eles me deram ali o que eu tenho de mais valioso, que é a questão da honestidade, a questão de ter o espírito de realmente trabalhar duro para conquistar aquilo que eu quero. Então, nessa minha trajetória, eu comecei cursando o curso de contabilidade. Na época, na Unimontes, eu até tinha a opção também de fazer administração, porém optei contabilidade pelo fato de ser um curso mais amplo, né, e não necessariamente atuar na contabilidade em si. Formei em contabilidade, comecei ali em 2012 fazer um MBA, que foi meu primeiro MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Fiz esse MBA e fui trabalhar um período em indústria multinacional. Trabalhei algum período na indústria multinacional, porém era algo que não me enchia os olhos, porque era muito segmentado, então era um processo muito repetitivo, um processo muito específico ali da operação, e isso não me enchia os olhos. Então eu pedi para poder me desligar dessa empresa e comecei a fazer algumas parcerias com uma ex-professora minha, de pegar algumas empresas para poder fazer uma reestruturação da parte tributária e organizar essas empresas para que elas conseguissem, né, se planejar ali de uma forma melhor em relação à questão de tributos. E no decorrer, né, dessa experiência aí, também fiz o curso, depois, na sequência, um outro MBA em Direito Tributário, que também era algo que me encheu os olhos. E nessa época abri também uma sociedade com um amigo, Filemon, que eu fiz parte do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com o Filemon, no qual nós abrimos uma empresa, que é a Oliveira Consultores e Associados, que é a Olis. Mas, porém, era algo, né, que na parte de prestação de serviço, é uma empresa que a gente tem na parte de prestação de serviço, mas eu sempre gostei muito do varejo, do comércio. Então, eu comecei um processo de reestruturação de uma empresa aqui em Montes Claros. A gente fez todo esse processo de recuperação judicial, de reestruturação do negócio. E em 2022, no ano passado, após a gente ter feito esse processo de reestruturação, de venda desse negócio que a gente reestruturou, eu fui convidado a comprar, né, a fazer parte aí do quadro societário da Máximo Som e da Máximo Home. E assim, foi uma oportunidade que veio, né, a partir de um relacionamento de amigos em comuns que a gente tinha e uma relação de muita confiança, né? Então, assim, uma confiança por parte porque era uma empresa que já tinha 42 anos de existência, então já era consolidada no mercado, mas que conseguiram entender e enxergar que eu teria uma possibilidade de agregar no negócio, então eu fui convidado a comprar parte desse negócio. A partir de aí, né, eu entrei nesse mundo aí do varejo, né, propriamente dito, mas com outras experiências em relação a outros negócios que eu já atuei como consultor, né? Assim, é muito importante também que eu acho que deixar registrada a minha paixão pela música, né? Porque apesar de eu ter um negócio que é da parte de áudio, instrumentos musicais, eu sou apaixonado pelo áudio e pelos instrumentos. Então, assim, é algo que faz parte do meu dia a dia, da minha vida, que sempre fez desde a minha infância. Então, é algo que é muito bom. Acho que quando você trabalha com algo que você gosta, é diferente. Então, você consegue tratar aquele trabalho ali de uma forma diferente, não ser tão
cansativo, ser mais leve, ser algo que vai te ajudar a evoluir. História de sucesso, hein, Eusébio? Tanto do Leandro quanto do Ricardo. Mas, Leandro, você mencionou há pouco que são 60 lojas. E o varejo, o comércio varejista é desafiador, né? Então, conte pra gente aqui qual que é o segredo. Me falaram que você dormiu, piscou, tem uma nova Minas Brasil. Vocês estão em uma crescente fabulosa. E qual que é o grande segredo, ou quais são esses segredos para vocês estarem na contramão do que dizem algumas pessoas que estão na área, que estão falando que está tendo uma retração, mas a Minas Brasil só nessa crescente. E aí, qual que é a receita do bolo? Acho que a receita é você ser apaixonado com o que você faz, né? Então, tanto eu quanto meus irmãos, nós vivemos a nossa empresa com muita paixão, com muito orgulho. Isso é fundamental. E também você procurar conhecer bastante do seu segmento, você ser especialista no que você faz, né? Procurar estudar, aperfeiçoar, fazer networking, né? A gente mesmo participa de 2 grandes associações, né? A Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Rede de Farmácias, que ela é a maior associação das maiores redes, que juntas tem 10.400 lojas. Isso nos ajuda muito a você estar sempre interagindo com quem está na ponta do segmento, fazendo viagens técnicas, né? Procurando melhorar as regulamentações do nosso setor. E também da Acifarma, que é a associação no qual tem um cunho mais comercial, mais de benchmark, de network, de compras coletivas, no qual, no momento, eu estou lá também como vice-presidente. Então, a gente, trabalhando com isso, a gente consegue também visualizar mais e entender melhor do nosso segmento. Além disso, de estar por dentro, estar sempre procurando melhorar, especializar, buscar novas tendências, fazer viagens técnicas, né? Através da Abrafarma mesmo, nós já fomos buscar conhecimento em diversos países, quase que uma dezena de países, desde Estados Unidos, França, Japão, Rússia, China, né? E outros, Nova Zelândia e outros países também, para poder buscar conhecimento e aplicar no nosso negócio, ver o que tem de novo, o que tem de tendência para poder aplicar no nosso negócio. Fora isso, para a gente ter sucesso, a gente tem que trabalhar muito na questão de pessoas, gostar de gente, entender que as pessoas fazem parte do negócio nosso, que nos ajuda a construir a empresa, a melhorar, a subir cada degrau, a se transformar no dia a dia, que ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente pensa muito no nosso colaborador, né, para que ele seja um cliente interno ali e que a gente possa proporcionar para ele cada vez um local mais agradável para ele trabalhar, para que ele esteja mais aculturado ali com a empresa, né, que com isso ele consegue atender melhor e entender melhor a necessidade dos nossos clientes. A gente faz isso através de treinamentos, através de exemplos, através de atitudes, para que o nosso colaborador ele tenha ali uma cultura efetiva, né? Uma cultura bem efetiva, nada mais, nada menos ali, que é aquela cultura ali forte, né? Que vem lá desde o DNA do nosso fundador, nosso pai Ivan de Souza Guedes, e também na somatória da cultura saudável, que é aquela cultura que o nosso colaborador ele sente bem naquele ambiente de trabalho, que ele fortalece ali os 4 R's, né? Da cultura ali, que ele replica os 4 R's da cultura, que é o R ali dele, ele referenciar, né, ele fazer uma referência ali para um colega de futebol, ou um familiar, ou um parente, né, ou um amigo, para que venha trabalhar na empresa. Ele passa a dar a referência da empresa, ele gosta tanto da empresa que ele passa a fazer a empresa seja referência para outra pessoa vir trabalhar também. Né, o R ali também da retenção, né, de reter aquele colaborador para que ele replique aquela cultura efetiva, que ele seja um guardião da nossa cultura. Então nós temos colaborador lá de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de empresa. Essas pessoas eles replicam com muita força a cultura do fundador, aquela cultura saudável, a cultura em si, a cultura efetiva. Então, com isso também a gente acaba tendo menos retrabalho de treinamento, porque o turnover
a rotatividade é muito baixa porque essas pessoas, esses guardiões da cultura, eles estão sempre replicando a nossa cultura, né? E chega até os nossos clientes. E também o da recompensa, o R da recompensa ali da cultura, que é cada valor investido no colaborador que vai retornar para a empresa também em produtividade, em ideias e criatividade, né? E por último ali o reconhecimento, que é dos próprios clientes reconhecendo e sendo fidelizados por esses colaboradores que têm aquela cultura bem efetiva. Então, resumindo, falando, né, de você estar sempre procurando o novo, procurando trazer informações do mercado, especializar no mercado e trabalhar fortemente a cultura através de treinamento dos seus colaboradores, né, para poder replicar isso aí e chegar a um serviço de bastante qualidade para os nossos clientes. Bacana, bacana. Você tocou um ponto bem legal. A gente discute muito, né? Sempre o nosso primeiro cliente, ele sempre vai ser nosso colaborador, né? Porque ele tem que sentir desejo de pertencer, de estar ali e querer também ser cliente, né? Se ele compra a nossa ideia, vamos dizer assim, ele vai saber passar a ideia também para quem está o cliente externo, né? Então isso é muito importante. Pessoas felizes e bem satisfeitas atendem de forma satisfatória. Muito legal. Agora, aproveitando aqui, eu tenho uma pergunta também. Dentro do varejo, existe o marketing, né? Que ajuda a potencializar as vendas. Como vocês veem aí o marketing como auxiliar dentro do varejo para potencializar vendas através dessa estratégia? Seja no digital, seja no off? Qual a percepção de vocês? Que acontece? Assim, eu acho que é meio que essa pergunta ela está muito linkada, inclusive, à parte final, né, da fala aqui do Leandro e que você falou, que o marketing em si tem dois marketings que são muito poderosos, né? Que é do colaborador e do cliente. Então, assim, se a gente for pensar o que realmente faz com que a empresa ou o produto ele seja reconhecido, é a satisfação do cliente e a satisfação do colaborador. A satisfação do cliente pelo produto atender a necessidade que ele procura e a satisfação do colaborador por ajudar as pessoas e por poder também ali contribuir de alguma forma para que a empresa ela consiga prestar o serviço ou entregar o produto. O que a gente vem utilizando cada vez mais são a questão das ferramentas digitais, né? A questão até mesmo de inteligências artificiais, para que o marketing ele consiga cada vez mais alcançar um público maior, né? Hoje, nossa empresa, por exemplo, a gente tem adotado a estratégia de ter uma agência, por exemplo. E hoje ainda existem empresas que não se preocupam com esse investimento, com essa verba específica para tratar o marketing como uma área crucial da empresa, né? As pessoas ainda acreditam, algumas, que o marketing é uma despesa e que elas conseguem fazer tudo ali que uma agência poderia fazer, sendo que existem diversas ferramentas, diversas técnicas que são necessárias, um processo de estudo, de conhecer o produto, o mercado, ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente consiga potencializar ali o mercado que a gente atua. Mas, ao meu ver, apesar do marketing, a questão de vendas, ela sempre está relacionada àquilo que a gente chama de feijão com arroz, né? Então, assim, quando você consegue oferecer um produto, esse produto ele supre a necessidade do cliente, e esse cliente ele se torna um replicador, né, daquela solução que o produto teve para ela com qualidade, esse é o melhor marketing que tem. Mas a gente precisa entender que hoje existem ferramentas que potencializam a visibilidade desse benefício que o seu produto ou que o seu serviço oferece para o cliente. Então é importante a empresa ela estar atenta a isso, né? Hoje a gente tem na empresa uma verba específica para tráfego, em que a gente utiliza essa ferramenta, né, esse mecanismo para poder conseguir alcançar mais clientes, mais pessoas que a gente pode ajudar aquelas pessoas. A gente consegue entender ali todos os nossos clientes que estão na base me confundi.
a gente utiliza, né, a nossa base de CRM para poder conseguir entender o cliente, saber o que o cliente comprou, qual que é a necessidade dele e o que a gente pode ajudar com algo a mais. Então, assim, todas essas ferramentas que são hoje disponibilizadas no mercado, elas têm essa capacidade de poder potencializar aquilo que antes já era feito, porém em uma escala menor. Então, hoje é muito importante as empresas estarem antenadas a isso para que a gente consiga aumentar o nosso nível aí, nosso faturamento, nossas vendas. Perfeito. Eu sempre gosto de brincar, né? Varejo está muito ligado a entender também o comportamento, né? Que é o que Ricardo falou. Quando eu entendo o comportamento e eu consigo antecipar, eu governo as vendas, né? Então, se eu entendo que o cliente, o potencial cliente, ele não está querendo mais consumir uma xícara branca e sim uma xícara preta, eu consigo antecipar frente aos meus concorrentes e ofertar aquele produto ou serviço, né? Ô Eusébio, e assim, é interessante essa questão de você conhecer o cliente e principalmente hoje, o que está assim, mais aflorado no mercado é a questão da experiência. Uhum. Né? Então, assim, eu vou te vender um produto, eu vou te vender não somente ali uma xícara, né? Mas eu vou te vender a experiência que aquela xícara pode proporcionar. E pensando nisso, eu estava lendo mesmo no início dessa semana uma estratégia muito legal em que a Nike ela utiliza da inteligência artificial, das ferramentas que hoje tem disponíveis no mercado, né, para poder proporcionar essa experiência para o cliente, a personificação, de forma que o produto ele seja adequado à necessidade e à característica do cliente. Então a Nike, por exemplo, ela disponibiliza uma ferramenta que você consegue pedir um tênis com um design que você criar. Então você vai lá e monta o seu tênis. Personalização, então vai né? personificar, exatamente, vai personificar o tênis que tem a característica, que tem a cara, que tem aquilo que o Eusébio acha que é importante. Então isso é muito importante hoje, com a utilização dessas tecnologias, das inteligências artificiais, das ferramentas que a gente tem disponíveis, para poder conseguir proporcionar essa experiência para o cliente. Então quando a gente consegue vender um produto que ele não somente entrega ali o produto, mas sim a experiência que aquele produto ele proporciona e também que é de acordo com a necessidade ou com aquilo que o cliente deseja, isso faz toda a diferença. Mas deixa eu aproveitar então que levantaram a bola. A Nike está customizando determinados pares de tênis, o que é bem interessante porque deixa único, né, aquele determinado produto, parecendo comigo. Mas e vocês? O que vocês estão fazendo para deixar essa jornada do cliente mais aprazível, né, para que ele possa estar retornando satisfeito? Quais são as ações aí que a Minas Brasil, que a Máximo tem adotado para deixar esse cliente aí o mais satisfeito possível? Posso falar? Vai lá. Eu penso o seguinte: você entender qual que é a necessidade do seu cliente e tentar sair do commodities. Você ter um serviço diferenciado para você encantar seu cliente. Então, a gente pensa de encantar todos os clientes, seja o cliente que queira ir numa loja física para comprar o seu produto, ou que ele queira comprar através de uma loja virtual, né, ou que ele queira comprar através do WhatsApp, no canal dígito, onde ele quiser comprar, ou até mesmo sem sair do seu veículo num drive-thru. Então a gente tenta proporcionar cada vez uma experiência melhor para o cliente, de acordo com o que ele sente melhor e mais confortável, né? Então oferecer mais serviço. Por exemplo, na nossa rede a gente tem um serviço de atenção farmacêutica que você consegue fazer diversos atendimentos, seja um teste laboratorial rápido, né? Um teste de Covid, chikungunya, de Zika, ou até mesmo, Eusébio, um teste de colesterol, de glicose, hemoglobina glicada, um teste de PSA, para poder medir como é que está a questão dos indicadores bioquímicos da próstata, Bernardo. Então, em cima disso, você consegue ofertar mais serviço para o cliente. Até mesmo vacinas do calendário nacional. Então, se o cliente, às vezes, não quer ir pegar uma fila, ficar no posto de saúde, ele quer preferir ser atendido por um horário marcado, às vezes no sábado, no domingo, no feriado,
numa loja confortável, com estacionamento, com a sala ampla para poder atender a criança ou até mesmo o idoso numa vacinação, nós temos disponível para o cliente. Então, isso é procurar diferenciar através de serviços. Assim, um cliente sai do médico e às vezes tem a opção de comprar um medicamento que seja manipulado, temos a opção para poder ofertar também, não só mesmo o cliente humano, mas o cliente pet também, porque nós temos também a manipulação veterinária, então, não só para o humano, mas para os bichinhos também, está lá disponível um atendimento também para poder comprar para o seu pet. Então, você pegar um amplo mix de produtos e serviços para você ofertar para o cliente. Então, nós temos um mix bem diferenciado, que a gente chama ali de cauda longa, que você consegue atender todos os tipos de cliente. Ah, mas o cliente, às vezes, ele está fora de uma das lojas onde tem a nossa capilaridade. Ele pode comprar ali pela internet, com o celular, e receber ou em casa, ou fazer através de um compra-retira e retirar em uma de nossas lojas. Então, é sempre assim, ofertar serviços e produtos com qualidade e com calor humano para os nossos clientes. Pegando um nicho nisso aí, né, que o Leandro falou, muitas das vezes, eu acho que quando, no início que eu falei em relação à Nike, né, as pessoas talvez podem pensar assim, são as empresas grandes, está longe de mim, mas a gente precisa entender que são ações simples. Assim, é muito simples, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença em relação ao cliente receber aquela mensagem de feliz aniversário, o cliente receber uma mensagem perguntando se a compra, se a experiência dele ter ido na loja foi satisfatória, foi boa. Então, assim, são coisas pequenas, mas que fazem a diferença, né? No nosso negócio, por exemplo, nós temos na Máximo Home um ponto muito legal e que faz com que o cliente ele consiga ter a experiência de já experimentar o produto antes de comprá-lo. Então, assim, nós temos hoje uma casa modelo, né? A nossa empresa, a Máximo Home, a gente trabalha com automação residencial e com a parte também de áudio, vídeo, CFTV. Então, a gente faz toda a questão de uma casa, ela se tornar tecnológica inteligente. CFTV é monitoramento de câmera? Monitoramento de câmeras, câmera de segurança. Então, assim, o nosso negócio, a gente consegue proporcionar ao cliente, a gente viu essa necessidade do cliente ele ter como experimentar, ver se isso realmente funciona, ver se realmente aquilo ali que está falando de fato acontece. Fazer um test drive. Então, preocupados e pensando nisso, né, a gente fez um investimento que não é barato, um alto investimento, mas para proporcionar essa experiência para o cliente. Então, o cliente ele consegue ir na nossa casa modelo, ele consegue ter a experiência daquilo que ele vai adquirir. Então, ele consegue sentar numa sala de cinema, conseguir ter ali a experiência de um som que realmente vai entregar ali um som que de um cinema 3D, que ele vai ter aquela sensação que está dentro do filme. A gente tem uma área gourmet personalizada e sonorizada de acordo com o ambiente específico. Então, ele vai conseguir ter aquela sensação. A gente tem toda a parte de vídeo. Então, assim, os produtos que a gente comercializa, né, que é a solução que a gente entrega, a gente já tem aquilo ali pronto para que o cliente ele consiga experimentar e entender como que funciona antes dele adquirir o produto. Isso é muito importante. Nos nossos negócios de instrumentos musicais, nós também temos um ambiente em que o cliente ele pode ir lá e experimentar o instrumento. Nós temos uma outra ação também, né, que nós conseguimos entender porque o nosso produto, o cliente ele compra um violão. Então, se ele comprou um violão, depois de 8 meses, 9 meses, ele vai precisar trocar as cordas. Então, a gente oferece isso para o cliente de uma forma gratuita, para que o cliente ele consiga voltar e ter essa fidelização. Porque, assim como a Minas Brasil, que tem aqui quase... Então, são 62 anos, Leandro? 65 anos. 65 anos em Montes Claros, né? A Máximo tem 43. Então, são empresas que fazem parte da história de Montes Claros. Então, assim, muitas vezes, né, eu chego em um lugar e as pessoas falam assim, a Máximo, nossa, eu comprei o violão do meu filho lá. Eu comprei o meu primeiro violão lá. Então, isso é muito importante, a empresa. Você consegue entender que você, de alguma forma, está fazendo parte da história das pessoas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Legal. Como você vê, Ricardo, por exemplo, hoje a Máximo só físico, né? Não.
Tem online? Hoje a gente está passando pelo processo de mudança, né? Assim, a gente tá aí entrando nessa onda que a gente não pode perder, né? E que hoje os meninos já têm experiência aí que foi há muito tempo atrás, né, Leandro? Sim. Mas é o que eu falei aqui, a gente não pode acreditar que não é pra gente. Acho que a gente precisa, independente de onde você está, começar ou realmente avançar. Hoje a gente tem duas lojas físicas e nós estamos implementando agora o processo de vendas online. Né? As nossas vendas online, tanto em relação ao nosso site, como também em outras plataformas, né? Marketplaces. Então é importante a gente estar aí atuando em outras ferramentas que tem no mercado. Bacana. Quando a gente vê muito varejo, principalmente quando a gente compete, né, com o digital, sites, e isso todos nós já fizemos, né? Às vezes a gente vai na loja, experimenta, olha o produto para depois ir lá no site, né, e realizar a compra. Aí que entra um ponto importante, né? Varejo, a gente precisa trabalhar muito também o PDV, que é o ponto, né, de venda, lealtização, algo chamativo, o encantamento do cliente, o acolhimento, para que, mesmo que ele for lá experimentar ou ao menos ver o produto, a gente consiga ter essa conversão imediata, né? Junto com o marketing vinculado a vendas, né, e varejo, a gente tem um indicador no marketing que é o CAC, né, que é o custo de aquisição de novos clientes. Então a gente precisa metrificar isso muito bem para que a conversão seja cada vez melhor, né? O varejo, eu costumo falar que é um mar sangrento, né? Em que um tá mordendo o outro porque a gente trabalha muito ali com produtos, né? O que eu preciso fazer para diferenciar o meu violão do violão da loja à frente? Ou o meu violão, né, ali do site? Então, esse comportamento de entender o cliente, ele comprou comigo, daqui 6 meses eu vou oferecer para ele uma corda, né? Então, hoje existem muitas ferramentas que nos auxiliam nessa gestão. Hoje, vocês utilizam software, o que vocês utilizam para gerir essa expectativa e toda a base de cliente? Hoje, lá na Máxima, a gente tem um CRM, né, que a gente consegue, a partir do momento que o consumidor ele se torna cliente, né, ele entra ali na base de dados nossa, a gente acompanha a jornada desse cliente. Né? Então, não finaliza ali somente com a venda. Então, a gente começa a entender o que o cliente comprou, o que a gente pode oferecer para aquele cliente para poder ajudar de alguma forma em relação àquele produto que ele comprou, seja com uma manutenção, seja com, por exemplo, adicional, um produto adicional, uma capa. O cliente ele comprou um violão, mas não levou uma capa. Eu ofereci uma capa, ofereci uma correia que você coloca para poder dar suporte ao violão, um pedestal. Então, assim, um suporte. Então, são diversos produtos que podem ser agregados, né? Mas nesse sentido que quando entra o cliente, a gente conseguir acompanhar a jornada desse cliente. Leandro, quiser complementar aí em relação... Não, a gente tem, Só um minuto, Leandro. Quem está nos ouvindo, CRM, gente, não é um certificado lá, tá? De formação de medicina, né? Não é o de médico. Esses dias nós fomos numa clínica que vocês têm CRM. Não, os médicos têm. Eu falei, não, bacana. CRM é uma plataforma, é um software. Ele tem de diversos valores, diversos segmentos, né? Generalista, também tem. Eu acho que a sigla significa Customer Relationship Management. Isso. No Bairres, vamos dizer assim, é ferramenta de gestão e relacionamento com o cliente. Onde a gente consegue gerenciar todos os dados e relacionar com ele. Verdade, você ia falando. Isso é muito importante. Nós temos essa ferramenta, na nossa plataforma chama Clube Mais, é uma plataforma muito interessante, é um app que o cliente consegue identificando quando ele está fazendo a compra, seja no site, seja no nosso crediário, ou seja, em uma das lojas físicas também, ele está identificando ali o CPF dele, tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aí, no ele fazer a identificação, fica ali todo o histórico de compras dele. Aí consegue clusterizar os clientes e, de acordo com a necessidade dele, vai ser enviado uma promoção para ele, né? No perfil, por exemplo, o Eusébio está com o neném, né? Está com a menininha novinha em casa. Então, se o hábito de compra dele... Olívia, se no hábito de compra dele tem produtos relacionados a Olívia, ele vai receber uma mensagem diferente do Bernardo, diferente do Ricardo. Então, vai perfilando o cliente. Então, também aquele cliente que às vezes ele não está tão recorrente na loja, pode receber uma mensagem, alguma coisa para poder
atrair o cliente novamente ali para você, não somente conquistar o cliente, mas para você também fazer uma retenção, não somente a retenção dele, mas para você também conquistar novos clientes através dessa plataforma. Então, ela é muito interessante. Eu sou amante do Clube Mais, tá? É. Eu sou consumidor de genérico, né? Eu tomo losartana. Então, assim, eu não preciso preocupar na gestão. Eu sei que vai chegar um SMS falando, Zé, né? Compre, leve 3 e pague 2. Losartana, promoção. Falo, me lembrou, tem que ir lá e comprar. Então, essa inteligência, ela traz pra gente até uma segurança e um relacionamento. Sim. Às vezes o intuito não é nem tanto de vender, mas é de se relacionar. Né? Um parabéns, né? Uma promoção específica. É óbvio que tudo tem cunho comercial, mas também tem uma base de relacionamento, né? De encantamento, de conteúdos. Informações, sabe, Eusébio? E também tem a questão de premiações, que participa às vezes de campanhas, de várias premiações no calendário promocional que a gente tem o ano inteiro. E agora também para produtos de perfumaria, não medicamentos, participa também, Ricardo, do cashback, de receber parte ali do dinheiro de volta para poder comprar novos produtos, né? Então, bem interessante. Muito bem legal. Bacana isso aí. O Eusébio, indo um pouquinho na contradição aqui do Bernardo, porque Bernardo, pelo que a gente começou a falar aqui, ele não gostou muito da questão da Nike. Mas a questão dos grandes players, eu vejo que é um reflexo, cara. E assim, dentro de alguns negócios dos meus sócios, por exemplo, é reflexo do que acontece lá fora e que, querendo ou não, um momento vai chegar aqui. Então, se a gente conseguir trazer isso antes, melhor. Claro. Então, assim, eu olho muito para os grandes players porque eu vejo que eles saem na frente. Então, assim, tem coisas que eles fazem que é muito legal e a gente consegue replicar, porém de uma forma mais simples, né? E aí entra essa questão da experiência. Quando você falou da experiência, me veio uma ideia aqui, uma informação também, da questão do Walmart, de algumas redes grandes aí, mundiais, né, que fizeram a mudança do atendimento para ele ser o cliente ele ser auto-atendido, né? Os supermercados ali, o cliente vai lá, pega o produto, coloca no seu carrinho, passa. E com isso, cada vez mais, aquele calor humano ou aquela sensação de que você tem ali, de que você tem um relacionamento com a Minas Brasil, que a Minas Brasil ela tá ali sabendo sua agenda, cuidando de você, que está próximo de você, isso começa a se perder. E então, né, eles começaram a entender isso que estava esfriando, então começando a voltar atrás. Então, estou começando a ter opa, peraí, calma. Então, assim, é interessante isso, por quê? Tá trazendo para aqui, para nós, Montes Claros, norte de Minas, por quê? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas pensam assim, se eu conseguir fazer aquilo que as grandes empresas fazem, o meu negócio vai crescer. E não, então tem coisas que realmente o simples funciona. É o que você falou, né? O arroz com feijão. O arroz com feijão, o básico bem feito funciona. Eu sou muito fã disso, sabe? O básico bem feito funciona. Então, se você conseguir criar um relacionamento com seu cliente, você conseguir criar essa relação de ter um calor ali, de que não é somente aqui, toma o seu produto aqui, me dá o dinheiro, acabou. Não, criar uma relação com o cliente, seja lá na vendinha, anotar no caderninho, o que for, você consegue ter uma fidelização, você consegue fazer com que aquele cliente seja um canal de marketing, de divulgação da sua empresa, do seu negócio, do seu produto. Olha que interessante, Bernardinho. Até chamando aqui o nosso quadro Fio da Meada. Quando a gente fala em segurança e bons parceiros, a gente pensa, né, em transações confiáveis, relacionamentos com os nossos clientes. E nesse momento eu queria chamar aqui o Hugo Rodrigues, do Cicobi, para falar um pouco para a gente, né, sobre a importância aí das máquinas Cipag que o Cicobi Credinócio oferece para todos os nossos parceiros. Você que é empresário, microempreendedor aí, tem seu varejo, o Hugo vai trazer um pouco aí para a gente sobre a importância das maquininhas Cipag. Hugo, fala um pouco aí para a gente. Oi, Eusébio, o pessoal que está assistindo o Pode Compra. Vocês sabiam que a máquina de cartão Cipag desempenha um papel crucial nas operações de venda do varejo? Isso é uma vantagem para o setor. Oferecemos benefícios para os comerciantes e para os consumidores, como as melhores taxas do mercado, aceita as principais bandeiras e, além disso, ela é inclusiva para deficientes visuais. Ter uma máquina da Cipag é um diferencial competitivo, viu, Eusébio?
Brigadão, Hugo. Gente, então aí, ó, precisando, vamos lá na agência. Pode procurar Túlio, tá? Nós vamos logo nele lá e pode falar que tem uma parceria aí com a confraria, com o Pod Confra, que ele vai estar lá de portas abertas para receber cada um de vocês. Brigadão, Hugo. Até o próximo episódio aí. Muito obrigado. Você ia falando, Bernardo? Isso aí, eu só iria fazer acho que um breve resumo do que foi dito e concordando plenamente, tá? É muito importante essa evolução tecnológica da utilização das ferramentas necessárias, mas tão importante quanto isso é aquela atenção, é o olhar carinhoso, é o arroz com feijão bem feito. Certa vez fazendo um curso, um professor falou algo também que me marcou. O básico só é básico quando ele é bem feito. E aí a gente tem que alcançar essa perfeição do básico para que a gente possa, logo após, subir os níveis necessários, né? Mas, Eusébio, eu não poderia deixar de puxar aqui dos nossos convidados, já que especialistas, né? O que eles acharam, e até porque está bem recente, da Black Friday. O que foi a Black Friday no negócio de cada qual. E já jogando aqui na mesa algumas informações, foi a segunda pior Black Friday do Brasil. Desde 2010, né? Só perdeu. Surgiu, né? Aliás, só perdeu para 2010, tá? E quando ela surgiu. Então, a gente sabe que sempre cresce mais. Isso. Primeiro ano é baixo. Foi acho que 15% aquém do esperado. 17? 17? Olha só. 16,6%. E, em contramão, nos Estados Unidos, foi um aumento, tá? Eu estava vendo os números há pouco, foi um aumento mais do que esperado. Mas, senhores, apesar disso tudo, teve gente que cresceu, que fez bem feito. Quem? Mercado Livre. Superou as expectativas. Acho que foi 80% acima do que estava sendo esperado. Foi um negócio, assim, um número realmente muito, muito grande, absurdo. Mas, enfim, o que foi a Black Friday para vocês? Nós estamos na contramão disso aí, porque, para a gente, nós temos duas medições. Uma na sexta-feira, que é da Black Friday, e a outra da Black Week. A Black Week nossa ela ainda está em andamento, que a gente começa na contramão das pessoas, a gente faz da sexta-feira para frente, né? Então a nossa ainda está em andamento. Mas comparando a sexta-feira de 2023 com a sexta-feira de 2022 da Black Friday, nós tivemos um crescimento em unidade de 1.250 unidades a mais do que o mesmo período do ano anterior. Olha. E eu vejo esse bom resultado fruto de um bom planejamento com os nossos fornecedores, porque a gente trata na empresa que nós temos 3 tipos de clientes, sabe? Nós temos 3 tipos de clientes, a gente forma um triângulo ali, uma triangulação entre os clientes. É o cliente externo que entra para comprar conosco, é o nosso colaborador que é nosso cliente interno, e o nosso fornecedor também é nosso cliente. Então a gente trabalha na parceria duradoura. E foi feito um planejamento muito bacana, com muita antecedência, com centenas de clientes para poder ter centenas de produtos sendo ofertados na Black Friday. Então teve um resultado de 1.250 unidades a mais do que a sexta-feira do ano anterior. Então foi muito bom. Eu coloco esse ótimo resultado, né, pelo time do setor de compras, pelo time do setor de trade, pelo time do setor de marketing, né, que juntos trabalharam com os fornecedores para que tivesse esse resultado aí fantástico. Em relação ao nosso negócio, né, nós também tivemos, na contramão um pouquinho, muito fruto do que o Leandro falou em relação à questão de planejamento. Eu até comentei com ele antes da gente começar aqui, que a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da Black Friday, mas assim, em relação a volume de vendas, né, esse ano a gente teve 12% a mais do que o ano passado, e foi realmente fruto da questão de planejamento, porque inclusive eu falei com ele que a gente colocou um mix maior de produtos, a campanha que a gente fez foi uma campanha um pouquinho mais agressiva e assim, é algo que trouxe para a gente um resultado positivo. Em relação ao Mercado Livre, inclusive, né, entrando aí na questão de que a gente está começando a surfar na onda digital,
Então a gente também teve uma venda bem legal no Mercado Livre, né? Nessa semana aí do Black Week. O digital fazendo diferença, então, hein? O digital ele começa a fazer uma diferença de fato. E o Mercado Livre, cara, é uma ferramenta muito boa, né? de vendas. Mas assim, em relação aos nossos negócios, em relação ao mercado em si, né, a gente teve esse resultado positivo. Né? Agora, sim, em uma análise macro, no sentido em relação Brasil versus Estados Unidos, por exemplo, eu vejo muito a questão da Black em si, ela perdendo um pouquinho da força aqui, pela questão do jeitinho brasileiro de modificar algumas coisas, né? Ali internacionaliza as campanhas, as coisas que lá fora fazem, mas infelizmente aqui no Brasil teve um período aí que a Black Friday era Black Fraud. Então 50% de desconto do dobro. Então assim, que acontece? Quando a gente pega um número desse, a questão, quando você for fazer uma análise, você precisa analisar como um todo, né, Leandro? Sim. Porque assim, não, beleza, a Black foi a pior de todos os tempos, etc. Tudo bem. Mas o que realmente foi uma Black que foi feita? O que teve ali por trás? Então, acho que isso influencia demais, porque foi quebrando um pouquinho da credibilidade em relação à ação específica. Aliás, eu coloco até outros pontos, que é interessante, eu estava ouvindo hoje, de certa forma, estava dando razão. Essa importação, né, do que acontece lá fora. Será que novembro seria o melhor momento? Poderia talvez ser setembro, porque quando você está alterando os estoques, porque agora você já fez a compra para o Natal, e vai vir Natal e depois tem aquele liquida pós-Natal, então vai... Bem, enfim. E outra situação é justamente isso que o Leandro ponderou bem. Se o fornecedor não te dá desconto, aquilo que você está realmente tirando é sua margem, você está tirando sua margem, vale a pena? É isso aí. Aí são análises, né, mais profundas, né? Que eu preciso aumentar o volume para poder compensar a margem. O comportamento do empresário ele é muito importante. Em diversos fatores. Do planejamento, como o Leandro falou, que eu acredito que o brasileiro ele não consegue se planejar. Quando chega em cima da hora, ele fala, ops, tem um Black Friday. Eu preciso entrar para surfar na onda. E às vezes ele oferece produtos só porque está parado, e realmente não vai surgir efeito, né? Não vai ser um desconto fake que vai fazer com que vende mais ou menos, ou simplesmente uma arte maravilhosa de Black Friday. Então, existem vários comportamentos que o empresário também tem que trabalhar. Mas aí eu entro realmente nessa parte. O fornecedor tem que dar desconto, mas é uma cadeia. Concorda? E assim, aí vem... Será que não poderia ter um incentivo até mesmo política para a gente estar tendo uma redução, às vezes, na Black Friday de imposto, né? Acredito que nos Estados Unidos pode ser que tenha, não sou os melhores para falar sobre imposto, mas existe uma cadeia. Não adianta também só o empresário estrangular a margem, né? Às vezes, ou não ter margem somente para ter giro, participar. Ou não, peraí, aqui não vai ter Black Friday. Eu estou vendendo tão bem que não faz sentido. Eu estou com o meu estoque aqui seco, né? E tem negócios que não faz sentido ter Black. Por exemplo, a Máximo Home, a gente não teve Black Friday. Então, assim, é um tipo de produto, um tipo de solução que eu não vou oferecer para você mais barato pelo fato de ser Black Friday, porque eu não vou vender um produto para você somente em relação a preço. Né? Então, eu preciso vender para você uma solução, e aquela solução eu consigo ali oferecer para você o preço justo já em qualquer momento, independente de ser novembro. Agora, senhores, a importância de retomar aquilo que a gente já conversou, né? Se for só produto por produto, commodity, você vai estar numa briga que é complicada, porque tem muita gente grande aí. Agora, quando você agrega valor ao seu produto ou à sua prestação de serviço, talvez não justifique. É o que o Leandro estava falando há pouco aqui para a gente. Aí, Bernardo, eu chamaria isso aí do Flux Commerce, né? Que é você aproveitar a estrutura física que você já tem das lojas físicas e às vezes trazer um novo produto que não necessariamente você tem ele em estoque, Ricardo. Você pode ter um parceiro para isso. Aí você desenvolve uma tecnologia para poder ofertar isso para o cliente. Por exemplo, nós temos algum tipo de Flux Commerce nas nossas drogarias, na Minas Brasil, que é, por exemplo, na atenção farmacêutica. A gente consegue ofertar uma consulta médica para um cliente que está precisando de um médico ali, que chegou ali no horário que não tem uma clínica aberta,
Para ele poder fazer uma consulta, ele pode fazer uma consulta através do Clinicar X, que é a plataforma que a gente utiliza, e ter uma teleconsulta com o médico, um teleatendimento, seja na sala de atenção farmacêutica ou seja da própria residência dele, fazer uma consulta virtual. Outro fluxo e-commerce que a gente tem utilizado muito com inovação, que a nossa empresa, a gente fala que ela é tradicional, 65 anos, Ricardo, mas ela é muito inovadora também. Né? Assinaturas de iPhone. A gente vende assinaturas de iPhone. A pessoa, ao invés de descapitalizar para comprar um iPhone, um valor alto, um bem de consumo alto, ele pode fazer a assinatura em uma de nossas 60 lojas. Vai lá, é a tendência, né? A tendência, vai lá, assina e recebe na casa dele o iPhone. Mas não necessariamente a gente tem o estoque do iPhone na nossa loja. A gente faz isso através de uma parceria com a Alugator, que é numa plataforma que a gente desenvolveu em conjunto. Olha para você ver, melhor preço, seguro, proteção que deve ter, né, no celular. Sim. E ainda deve vir acessório, né, para ter proteger. Exatamente. Capinha e película. E pega de última geração, o top do top, né? E além disso, a gente tem um serviço novo agora, mais outro fluxo e-commerce que a gente está trabalhando agora, inovação também, que é de vender o gás de cozinha nas nossas lojas. Porém, não fica fisicamente nas nossas lojas, né? O bujão fica lá na distribuidora parceira. A gente faz é vender o voucher para o cliente, que tem, Ricardo, uma recorrência, um estudo que o cliente entra nas drogarias, em média, de 4 a 5 vezes por mês. Então já gera um fluxo de cliente entrando dentro da loja física. Você aproveita aquele cliente e oferta para ele um produto, às vezes com preço bem acessível, ele tem a comodidade ali de estar comprando. E com a credibilidade Minas Brasil. E de retirar, na hora, ele liga, passa o código e recebe na casa dele, Eusébio. Inclusive, nós tivemos uma venda no lançamento de 1.260 unidades. E amanhã todo mundo aproveita aí, amanhã é quarta-feira, a quarta-feira do gás vai estar por R$ 89,00 amanhã. Que dia que é amanhã? Dia 20? 29. Dia 29 de novembro, né? Então, já que é gravado, é só amanhã, dia 29 de novembro. E no início, né, quando ele falou isso aí do gás, eu falei assim, moço, mas eu só compro gás na hora que eu tô lá cozinhando, acabou o gás, acabou. Mas aí, quando ele me falou essa ideia da questão da oportunidade de você comprar o gás mais barato... E poder usar durante 180 dias. 180 dias. Não é possível que um gás não vai acabar em 4 meses. Então, assim, você tá lá, acabou o gás, você economizou ali R$30. Então, assim, é 6 meses para você usar um gás. Então... é muito tempo, então realmente é sensacional essa jogada aí. E um preço diferenciado, né? Exato. Quando a gente vai para o mercado... Você economiza. E o pessoal falava assim, mas será se realmente esse preço? Pode ir lá, ainda atende pelo WhatsApp, né? Faz a venda de lá e tudo mais. Legal. Teve uma experiência até de uma moça que postou, ela recebendo gás, foi super rápido, porque eu acredito que a própria Ultragás, né? Ela tem várias distribuidoras na cidade, então... o canal de distribuição ele tem capilaridade. E o que é bacana aí, talvez seja destacar a essência que é a parceria. Aí você se une com empresas parceiras que têm expertise em determinado negócio para estar oferecendo para o cliente Minas Brasil. Tem que ter uma sinergia, né, Bernardo? Perfeito. Isso é muito fabuloso. Muito bacana. E o que me deixa assim até feliz quando a gente olha... até para a Drogaria Minas Brasil, às vezes o empresário ele tem medo de trabalhar multicanais. Né? Não, mas eu vou entrar no iFood porque lá no iFood tem vários outros concorrentes. Mas assim, o comportamento das pessoas, do público, ele diferencia. Às vezes, Ricardo não gosta de comprar no iFood, eu gosto. Já você prefere pelo WhatsApp. Então, quando eu crio essa capilaridade, né, de relacionar com o público, principalmente no varejo, eu consigo abraçar e acolher todo mundo, que é a personificação que você falou. Se a gente voltar 3 anos atrás, olha para você ver, quando a gente pegava um cardápio de uma lanchonete, tinha todos os lanches, correto? Hoje tem lá, monte o seu. Exatamente. Ou seja, ele quer ter essa experiência na prestação até mesmo do serviço. Né? Isso é muito interessante. Então, assim, seja você grande ou pequeno, se adapte, né, a atender da melhor forma possível o seu cliente. De estar perfilando aí para o cliente, né? Fala-se muito em tendências também. Uhum. A gente viu, né, em 2023, as tendências de 2023 da NRF, né, da maior feira de varejo do mundo aí. Foi falado muito em dados, as pessoas trabalharam bastante os dados, né, da volta do cliente às lojas físicas, não desvalorizando as lojas virtuais, mas a volta da loja física e a não fricção do cliente conseguir
comprar com mais facilidade, sem ficar com um tempo muito ocioso para poder comprar alguma coisa, né? Então, trabalhando essas 3 coisas. E já se é falado também nas tendências agora para 2024, né? No modo humanizado, que eles chamam lá fora de Human Mode, né? Que é o modo humanizado. Então, isso bate muito com a questão do retorno às lojas físicas, que a pessoa quer estar ali conversando com o vendedor, olhando nos olhos, apertando a mão, batendo papo, se relacionando. Gente gosta de gente. Então, essa tendência, ela está acontecendo. Mas, no mesmo tempo que tem essa questão dos dados, a informação também, ela é muito rápida, e aí vem os CRM, vem também a potencializando hoje, né, a informação amplificada do cliente, que hoje o nosso cliente também, aquele que gosta das redes sociais, ele é um cliente que ele traz opinião para as nossas lojas, porque às vezes ele vê alguma coisa, ele comenta, ele compartilha um conteúdo, às vezes ele está replicando a própria cultura da empresa, se ele veste a camisa da empresa, se ele gosta da empresa, ele está comunicando, ele está replicando, por ele ter informação amplificada. E hoje a democracia nas redes sociais, ela é muito forte, o cliente tem voz ativa. Se ele gosta do seu produto, ele fala, se ele não gosta também, ele fala. Então, às vezes, ele te ajuda a formar opinião, para poder você falar assim, não, é esse produto que o cliente gosta, ou esse produto ele não gosta, ele gosta desse serviço, ele não gosta desse serviço. Hoje ele tem voz muito ativa, a voz dele é amplificada. Então a tendência também é que está chegando aí em 2024, que já está sendo falado muito lá fora também. Ô Leandro, só complementando, né, essa informação, né, que você vem colocando, 2 pontos, né? O primeiro em relação a, vamos dizer assim, certificação da questão da experiência e do relacionamento, que é algo antigo, que eu acredito que se perdeu um pouquinho em relação a esse tanto de ferramentas, esses tanto de possibilidades que o mercado ofereceu, e ele vem voltando, né? E as pessoas precisam utilizar as ferramentas, as tecnologias, aquilo que existe para poder conseguir ter uma celeridade e utilizar isso aí bem, né? Então é importante essa questão mesmo do retorno das lojas físicas, né? Empresas que tinham seus negócios somente online, que estão abrindo lojas físicas para que a pessoa consiga ter a experiência de compra, de teste do produto, para que caso ele queira depois uma recompra, algo nesse sentido, ele já vai comprar porque ele já sabe, ele já teve a experiência. E além disso, também proporciona a experiência do cliente. Agora, dentro desse ponto de tendências, não somente em relação a 2024, mas uma tendência de mercado. Esses dias eu estava indo para a roça do meu pai, lá em Francisco Sá. Longe. Terra do Alho. Terra do Alho. E aí, era aniversário da minha sobrinha, Gabi. E eu levei umas coleguinhas dela. E aí tem uma coleguinha dela chamada Marina. Aí elas falando do TikTok. E falando de os produtos, e falando de umas coisas que eles viram no TikTok. E aí na hora, essas meninas conversando, veio assim na minha mente. Cara, são os clientes, daqui 10 anos, daqui 15 anos, elas vão estar dominando o mercado consumidor. Então assim, como que está o nosso olhar em relação a isso? Onde que a gente está? Será que essas pessoas, elas vão levar a nossa marca? Será que essas pessoas, nossa empresa, ela está conversando com essa geração, que é uma geração que, vou dizer que é complexa, né? Então, assim, é uma geração que tem muita informação acessível, está tudo ali disponível para elas, e elas conseguem gerar uma opinião de uma forma muito rápida, e isso que o Leandro falou, muito mais, que elas conseguem influenciar outras pessoas de uma forma muito rápida e ampla. Então, assim, é algo para a gente pensar, né, no nosso negócio, como que a gente trabalha isso, tá? Então, assim, é algo que já está, assim, a gente já vem trabalhando isso, tentando entender o mercado, questão de posicionamento, de cultura. E são pessoas que vão levar em consideração coisas que para a gente hoje são banais. Como questão, por exemplo, de meio ambiente, questão de sustentabilidade, questão de responsabilidade social, questão de você ter ali empatia. Então, assim, são coisas que cada vez mais é engraçado. O mundo está ficando mais tecnológico,
tá ficando mais ali industrializado com máquinas, porém cada vez mais as pessoas estão valorizando aquilo que é humano, aquilo que realmente... O lucro com responsabilidade, né? Exato. Aí que entra o ESG, né? Só que Exato. antes de entrar no ESG aí, na hora que você falou aí do comportamento dos adolescentes que serão no futuro formadores de opinião ali, né? Tem um estudo da neurolinguística, que até um artigo que eu li do Olegário Araújo, que eu tenho o prazer de nós sermos amigos, que fala, tem uma sigla lá que eu lembro aqui, que é o DIKW, né? Traduzindo aí seria os dados, a informação, o saber e a sabedoria. Então, quando você pega os dados hoje, você tem os dados através de um CRM, né? Você pega aquela informação, você passa a transformá-la em conhecimento, em saber, ela vira a sabedoria para você conseguir entender o cliente futuro, entender o cliente interno, entender o fornecedor, entender o cliente externo. Então, você consegue trabalhar melhor através da neurolinguística ali, né? Então, essa sigla é muito interessante, que é o futuro, você conseguir trabalhar os dados, a informação, o saber e transformar isso tudo em sabedoria, para você entender o comportamento da pessoa, porque você tem que entender o comportamento do ser humano que você está convivendo com ele ali, né? Que empresas é gestão, pessoas e processos, né? Você tem que entender muito de pessoas. E falando aí no ESG, né? Hoje você fala muito em responsabilidade, lucro com responsabilidade, né? Então, as empresas têm que pensar nisso, trabalhar o ecológico, o social, a governança, né? Lá nas nossas empresas mesmo, Ricardo, a gente trabalha muito a questão da parte ecológica mesmo, né? Nós já temos há quase uma década energia fotovoltaica, fomos pioneiros em Minas Gerais no segmento de farmácia em ter energia fotovoltaica, né? Energia limpa, verde, né? A gente trabalha também com sacolinhas biodegradáveis, plantações de árvores. Já na parte do S aí, do social, um trabalho bem forte. Não sei se vocês já viram nas lojas, um troco solidário. Você está comprando ali, sobrou um troquinho ali, se você quiser fazer uma doação, vai para uma dezena de instituições filantrópicas, desde creche, asilos, hospitais, institutos, e com isso a gente consegue ajudar pessoas através de um trabalho social desse. E um trabalho social que a gente tem muito orgulho de fazer parte, até que leva o nome do nosso pai, do Ivan de Sousa Guedes, o Instituto Ivan Guedes, que é um trabalho social muito bacana, que lá hoje tem 150 crianças fazendo parte do Instituto, e lá elas têm aula lá na parte do esporte e da educação também. Do esporte tem aula lá de badminton, judô, capoeira, muay thai, tem aula de zumba para as mães que vão levar as crianças enquanto estão esperando ali, elas fazem aula de zumba, e tem também a capoeira, e tem também, Bernardo e Eusébio, aula de inglês também para as crianças. Então é um trabalho social muito interessante, que é oportuno através, né, de doações que a nossa empresa faz, e também através desse troco solidário. Então ajuda nisso aí. E na parte, finalizando aqui, da governança, a gente trabalha muito a questão do desenvolvimento profissional, intelectual e financeiro dos nossos colaboradores, a oportunidade de crescer dentro da nossa empresa. A gente fala muito, sabe, que a gente tem que chegar dentro da empresa, a gente chega hoje e a gente sai melhor do que nós chegamos ontem. A gente tem que se transformar, tem que melhorar, né? A gente tem que estar sempre em transformação. Tanto que a gente tem um plano lá com os nossos líderes, de fazer um plano anual de desenvolvimento, de transformação. Como que o líder de um setor, ele vai ser melhor profissionalmente, vai ser melhor na família dele, vai ser melhor no setor dele. Como que o setor dele vai se transformar para o colaborador interno e para o cliente, como vai ser percebido isso, né? Então a gente preza muito pela transformação pessoal, profissional dos nossos colaboradores. Então acho que a gente está nessa pegada aí do ESG, fazendo isso aí. Assim, eu vou na parte simples, né, do negócio, porque acho que assim, a estrutura hoje que a Minas Brasil, né, ela tem, né, em relação tanto à questão de tamanho, de mercado e tudo mais, dá uma amplitude de poder atuar de uma forma maior, né, inclusive nessas frentes, mas assim, no pequeno negócio ele consegue fazer isso também,
né, de uma forma mais simples, de uma forma menor. Inclusive, assim, dentro do nosso negócio, a gente consegue, nessa questão de meio ambiente e tudo mais, a gente descarta, né, os equipamentos que são eletrônicos a uma instituição específica. Ela, inclusive, dá um certificado de que você está descartando aqueles equipamentos que iriam poluir o meio ambiente, como computadores, periféricos, né, e eles vão lá, te dão uma certificação. Então, você consegue descartar de uma forma correta. E dentro dessa questão social, inclusive, acho que fica aqui até um convite, caso tenha aí algum parceiro que gostaria de também entrar. A gente hoje trabalha com um projeto social de uma pastoral, que é lá do Alto São João. E esse projeto, a gente conseguiu alguns violões e mensalmente a Máximo, ela paga um professor para poder dar aulas de violão, né, para as crianças carentes da comunidade. Podia agraciar o Instituto Então, Ivan Guedes com isso aí, lá. Fechou? Aí, ó. Testemunha aí, ó. Obrigado. Então, pode anunciar lá? então- Que dia que você começa lá? Aí, ó. Ei, esperto, Tem né, 150 crianças te esperando lá. É esperto. E aí, Fechou? pois é, ó. Aperta a ó, mão. vou falar aqui. Aí eu tô procurando um parceiro também, porque lá a gente tem disponíveis 12 violões. Porém, um professor, ele consegue atender apenas 4 alunos ao mesmo tempo, né? Então, a gente paga um professor para poder... a gente disponibilizou, tem os instrumentos, né, que eles adquiriram, e a gente paga o professor mensalmente. Porém, ainda existem outros instrumentos, porém não tem verba e não tem o professor para poder estar fazendo essas aulas. Filarmônica daqui, ó. Então a gente também, né, tem esse canal que é muito, muito legal. E assim, crianças que estavam ali, né, na periferia, que poderiam estar mexendo com outras coisas, então elas estão ali aprendendo a tocar um violão. E hoje, por exemplo, alguns já estão ajudando nas missas, nos cultos. Então isso é muito importante. Eu acho que eu vi você postando mesmo. Um Isso violão é para legal. 4 crianças? Não, são 12 violões, porém um professor ele consegue atender 4 crianças. Hoje a gente paga um professor, né? Então esse professor ele consegue atender 4 crianças. Aí a gente precisa de mais colaboradores, né? Na realidade, a instituição ela precisa de mais... de 2 professores. Exatamente, um gap de 2 professores. Instrumentos então, é um problema, né? Instrumentos, eles têm os instrumentos. Nem crianças agora. 50 deles. Aí, ó, e nem crianças. Segunda-feira você começa aí, lá. Aí, ó. Bacana, hein? Aí, ó, professor. Legal. Aí, ó. Pronto. Mas ele toca, Tá então, violão. Agora. Só falta só Segunda-feira, mais um. Instituto Ivan Guedes. Se você é professor, manda aí um direct lá no Confraria, manda lá para Ricardo, né? Legal. Estamos aí de braços abertos. Venha fazer o bem. Gente, para mim foi uma aula, foi um grande aprendizado. Eu gostaria muito de agradecer vocês dois pelo tempo, pela disponibilidade, pelo carinho que vocês têm conosco, com a confraria, com todos. Espero que todos que tenham oportunidade de ouvir esse bate-papo possam ter aprendido um pouquinho, porque a gente, de fato, a gente colheu muitos insights aqui de empresários de sucesso, não é? E, assim, depois de momentos como esse, que eu tenho certeza que é junto dos bons que a gente fica melhor. José. Nada mais do que a frase, né? Que vem fortalecendo aí. E você que está nos vendo ou ouvindo, né? Não deixe de ver os episódios que nós já soltamos anteriormente. Vai estar lá os cortes lá no Confraria, né? Estamos lá também com o canal no próprio YouTube, tá? E no Spotify também. Então, você tá ali no trânsito, quer escutar, pode ir lá assistir, né? Escutar os episódios e também assistir, porque agora também pode ter vídeo, né? No Spotify. Legal. Foi um lançamento aí que eles fizeram. Então, assim, dê uns feedbacks, né? Sugestões de tema, estamos aqui para cada vez mais melhorar. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Onde que o pessoal pode encontrar vocês? Na Drogaria Minas Brasil, 24 horas com vocês. Qual que é o arroba? Drogaria Minas Brasil. minasbrasil.com.br. E o seu é? O meu é Leandro Ivan, meu Instagram, Leandro Ivan. E meu e-mail é leandro@drogariaminasbrasil.com.br. Aí, bacana. Então, nosso Instagram é maximosom.com.br. Aliás, Arroba. vamos lá. Cortar, né? Tem que cortar, tem que fazer os cortes. Então, nosso Instagram é Máximo Som, né? @Máximo Som. E temos o outro Instagram que é @Máximo Home.
que a Máximo Som é a nossa loja de instrumentos musicais, áudio, e a Máximo Home é a nossa loja de casa inteligente. O meu Instagram é @ricardorocha.dr, tá DR de Dias Rocha. Ah, achei que era de doutor. Não é de doutor, não terminei o doutorado ainda não. Tá no processo. Bacana. Isso aí. Bernardo, e você? Vocês me encontram no Alternativa Bernardo. Eu tô lá no Eusébio Nobre e também no Nobles Market. Pode chamar lá, dar sugestão pra gente. E não deixe de seguir, tá? A nossa página oficial, que é Confraria 84. Encontramos vocês lá. Só tem a pergunta aqui, e quando o seu cliente está tocando na noite lá, né, meia-noite, 1 hora da manhã, o cantor, e o microfone que você vendeu pra ele acaba a pilha, onde é que ele compra a pilha? Não tem na Minas Brasil? Tem sim, tem as E baterias você lá. pode vai lá e comprar lá. bateria e pilha lá, que agora a campanha que tá Eu vou lá. ativa, né? Você 24 concorre, horas. né? A uma geladeira. Aí, ó. Isso aí, da Panasonic. Da E Panasonic. nós nessa sinergia aí, nós vamos começar a vender instrumentos lá nas lojas. Bora, vamos. 65 lojas com instrumentos. Já Não precisa ter cresceu o instrumento cinco lá, aí. só precisa do voucher. Só voucher de desconto. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Obrigado, mesmo, de Bernardo. coração. Obrigado, Zélio.